dia, Cláudia. Marcos, tudo bom? Bom dia, Cláudia. Prazer enorme estar aqui. Eu agradeço demais pelo convite. Eu acho que a gente está num momento muito oportuno para estar falando sobre as mudanças em imigração, principalmente considerando o novo governo, agora que assumiu no dia 20, né, de janeiro, e todo esse medo, de certa forma, que é transmitido ao imigrante, pessoas que já estão nos Estados Unidos, pessoas que estão no Brasil pensando em ir para lá. Então, eu acho que tem muito pano da manga aqui para a gente tratar hoje. Eu acho até, Camila, bom dia para você, a gente agradece a tua presença, que as situações que a gente vai retratar aqui são de imigrações legais. Isso. E é uma situação completamente diferente da imigração ilegal, Com que é essa certeza. que está sendo combatida. Para a gente começar, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte essa questão genérica. Quando acontece a imigração legal e quando é que ela é ilegal? Isso. Então, existem várias formas de você imigrar para um país, tá? A forma legal, normalmente, é quando você sai daqui do Brasil já com um visto para que você passe pela fronteira nos Estados Unidos sendo admitido em algum status. Então, por exemplo, temos pessoas que saem daqui com visto de turista, cruzam a fronteira, são admitidos lá como turistas. Mas temos pessoas que saem daqui do Brasil também com vistos permanentes, o próprio Green Card, e entram na fronteira como residentes permanentes. Mas também existe como você estar legal nos Estados Unidos, você tendo entrado de uma forma e, por um acaso, tendo mudado a sua característica de visto lá. Então, eu posso ter entrado, por exemplo, como estudante, conheci alguém que me ofereceu um trabalho e aí fui ficando como estudante, mudei o meu status para trabalho temporário e também fiquei legal. O que é que caracteriza, de fato, a imigração ilegal? O primeiro e o mais famoso é o famoso caicai e o coiote, né, que são pessoas que entram pela fronteira, muitas vezes até já sabendo que vão ser pegas, eles já esperam que a polícia vai chegar e vai deter eles, e eles entram já com a ordem de deportação. Mas ainda assim, são tantas pessoas na fila de deportação que eles ainda assim conseguem viver anos e anos, mais de 20, 30 anos nos Estados Unidos sem chegar a vez deles de ser deportado. Então, você pode entrar pela fronteira de forma ilegal ou você pode entrar com um propósito e, por um acaso, deturpar esse propósito. Por exemplo, entrar como turista e começar a trabalhar ilegalmente. Então, existem duas formas de se tornar ilegal: entrando errado ou violando, de alguma forma, as qualificações daquele status que você entrou. Agora, hoje em dia, para a gente entender quantos tipos de visto existem, né? A gente pode entrar nos Estados Unidos. Muitos mesmo, assim. A gente, no escritório, se especializa em várias qualificações de visto. A gente tem vistos temporários. Vou dar alguns exemplos, só para vocês irem vendo o tamanho da lista. A gente tem visto de turista, tem visto de estudante, mas quando eu falo de estudante, pode ser para um curso acadêmico, pode ser para um curso de idioma, pode ser para um curso vocacional, por exemplo, um curso técnico. A gente tem visto de intercâmbio. Só de intercâmbio a gente tem categorias, muitas categorias. Você pode, por exemplo, trabalhar na Disney, aquele trabalho que muita gente quer fazer, mas você pode também ir como au pair, para você, é aquele trabalho de babá, que você fica cuidando de crianças, de filhos, né, de cidadãos americanos. E num horário você estuda, no outro... Ele é metade estudo, metade trabalho, mas é uma oportunidade muito boa para jovens entre 18 e 26 anos, tem essa limitação no programa, que você pode ir, você vai estar ganhando em dólar e tendo uma experiência lá de melhorar o seu inglês, ter um contato com a cultura americana. Então, isso tudo são vistos temporários. A gente tem vistos também de investimento, ainda temporários, que você pode ir para abrir uma empresa nos Estados Unidos, você pode ir para investir em algo que já exista também. Tudo isso são categorias de visto temporário. Existem mais de 100 categorias de visto, quando a gente junta os temporários e os permanentes. E os permanentes, para quem quer ir morar fora, né, que hoje é uma alta procura pelos brasileiros, esse desejo de imigrar, de tentar a vida fora. Tem muita gente querendo morar nos Estados Unidos? Eu assim, faz aproximadamente 5 anos que eu trabalho com imigração, nunca passou assim um dia que a gente não recebia mensagem de pessoas: qual o melhor caminho para ir? Como que eu posso chegar lá? E assim, a gente pensava que com a administração de Trump ia existir muitas mudanças nesse cenário, mas pelo contrário, a gente tá vendo ainda mais pessoas chegando, porque agora estão com medo de ficarem ilegais no país. Então, quando se fala de vistos permanentes, né, que é o tão sonhado Green Card, a gente tem formas de conseguir através de qualificações de família. Então, se você é casado com um cidadão americano, ou se você é filho de cidadão americano, ou se você nasce em solo americano, você pode ter o Green Card.
E nós temos também categorias por qualificações e trabalho. Então, se você vai trabalhar em uma empresa nos Estados Unidos, se você tem uma proposta de interesse nacional que vai somar muito à economia local, à sociedade e tudo, você pode conseguir green card com essa base. E, além disso, ainda tem todas as classificações humanitárias. Então, asilo, refúgio. Se você for vítima de tráfico humano, você pode ganhar o green card. Se você for vítima de um crime nos Estados Unidos e estiver ajudando ativamente na investigação desse crime, você pode ter o green card. Então, assim, categoria é o que não falta, gente. Tem muitos caminhos para chegar, com certeza. Camila, eu acho que uma das formas uma das mais comuns de tentar entrar nos Estados Unidos e ficar ilegalmente era tirar o visto de turista. Isso. E depois fazer de conta que nada aconteceu e ficar só por lá, né? Isso. E agora a política do presidente Trump é de reprimir esse tipo de fato. Mas as pessoas, muitas vezes, elas têm dificuldade porque o consulado, ele tenta barrar, né? Ele já sabe que existe um número grande de pessoas que tentam utilizar desse artifício, então o consulado ele faz uma série de análises. Que análises são essas? O que é que eles exigem? Sim, eu acho que exatamente por causa desse crescente número de pessoas que usufruem o visto para um motivo que não é o motivo final dele, o propósito dele existir. Qual que é o propósito do visto de turista? Você ser turista no país. Ou, claro, você pode ir fazer negócios no país, você pode ir participar de conferências e encontros, coisas desse tipo, e você vai estar dentro da sua qualificação de visto. Porém, a gente percebe que por causa de toda essa noção que existe que o brasileiro só quer qualquer jeito de chegar lá. E que não é de hoje, né? Isso já acontece há muito tempo. Com certeza tem pessoas que estão há 20, 30, 40 anos nos Estados Unidos porque foram como turistas e ficaram, né? Então, o consulado, nós temos percebido isso também no escritório, tem sido um pouco mais criterioso na análise do visto de turista. De certa forma que a gente, como advogado de imigração, até fica um pouco indignado com pessoas que a gente sabe que tem intenção genuína, que não tem interesse nenhum. Pessoas falam pra mim, doutora Camila, eu não quero ir morar nos Estados Unidos, mas eles ficam negando o meu visto. E a gente tem que fazer toda uma análise assim para ver como que a gente pode, de fato, criar uma estratégia para convencer um oficial de que você tem o interesse de voltar. Quais são os fatores que eles levam em consideração, né? Respondendo a sua pergunta. Eu acho que um dos mais fortes é o vínculo de trabalho. Então, a gente está falando aqui, se você é empresário, se você tem negócios no Brasil, dificilmente você vai abandonar tudo isso e ir para os Estados Unidos. Mas se você é empregado, por exemplo? Empregado também é um vínculo muito bom, como CLT. Ou até como prestador de serviço, mas para isso você precisa mostrar um vínculo, de certa forma, mais duradouro. Então, assim, não foi contratado mês passado só para fazer o visto, Quanto entendeu? tempo, mais ou menos? Olha, eu acho que a partir de 1 ano e meio, 2 anos, já é um tempo bom de vínculo de trabalho. Mas a gente tem aprovado muitos vistos também com base em outro vínculo que eu acho que poucas pessoas exploram, que é os seus vínculos familiares e principalmente com pessoas vulneráveis. Então, claro, é difícil até comentar sobre isso, mas temos muitas mães que têm filhos autistas ou crianças com condições especiais. E muitas vezes a gente pede para que eles falem sobre isso na entrevista, porque é uma forma de você mostrar, eu não vou deixar aqui meu filho que tem uma necessidade especial, ou até pais idosos, por exemplo, ou pessoas que você cuidem. São outras formas de você mostrar vínculo também. Existem inúmeras. Você pode também mostrar uma carta convite de alguém que você vai visitar, que vai falar, olha, ela vai vir só por 10 dias, é para esse motivo, é para esse intuito. Então, a gente sempre vai levar em consideração ali trabalho, família, motivo de viagem, outras viagens internacionais, eu acho que é algo que conta também. Tem gente que fala, eu só cruzei a fronteira ali para Uruguai e voltei. Eu falei, vamos dizer que você foi já para outro país, porque no final das contas tudo isso influencia no visto. E eu acho que, além de tudo isso, a sua preparação para a entrevista, a sua confiança em responder as perguntas, a sua sinceridade também. Eu acho que quando você mente, já é assim, você tá pedindo para negar. Quando a pessoa demonstra nervosismo, isso, né? Ou até, tipo, às vezes eles fazem uma pergunta que eles já sabem a resposta, sabe? Por exemplo, quando você tem um parente nos Estados Unidos, é possível que eles façam essa consulta, né? Com o nome, sobrenome, eles cheguem à conclusão que existe alguém lá. Aí ele pergunta, você conhece alguém lá? E você fala, não, mas ele já sabe que tem, entendeu? Então, muitas vezes eles fazem essa troca de informação com outras agências exatamente para poder, entre aspas, assim, pegar o mentiroso, né? Então, eu sempre falo que sinceridade é tudo aí nessas entrevistas. Agora, tem países que, por exemplo, eu tirei um visto de turista, sou casado, fui com minha esposa para lá e lá nasceu o nosso filho.
tem países que, quando você tem um filho que tem a dupla nacionalidade, permite que os pais também Sim. permaneçam no país. Se aplica também aos Estados Unidos? Então, isso é até uma pauta super polêmica. Eu não sei se vocês acompanharam que, basicamente, no primeiro dia de governo de Trump, ele quis abolir a cidadania por nascimento de filhos de imigrantes ilegais ou em vistos temporários. Isso foi através de uma ordem executiva que ele promulgou, com o objetivo, de fato, de impedir pessoas que só querem ir para lá para ter filho para depois ganhar a cidadania. Como que é a regra hoje nos Estados Unidos a esse respeito? Os Estados Unidos, diferente assim do Brasil, o Brasil tem a política do ius soli e ius sanguíneo, né? Você pode conseguir ser cidadão brasileiro pelo sangue, pelos seus vínculos familiares e também por ter nascido em terreno brasileiro. Nos Estados Unidos, eles adotam basicamente só a questão do nascer nos Estados Unidos. Isso é um direito garantido pela 14ª emenda da Constituição nos Estados Unidos. E o que é que, basicamente, a emenda fala? Que todos aqueles que são nascidos nos Estados Unidos têm direito à cidadania americana. Isso é independente de qual o status, qual o visto que seus pais entraram. Claro que Trump tentou mudar isso, o que já, assim, basicamente já caiu, né? Vários juízes se manifestaram contra isso. Então, de fato, existe essa possibilidade de você nascer nos Estados Unidos e você ser já cidadão americano. Mas como é que isso passaria para os pais? Para você dar um visto de um filho para pai, esse filho precisa já ter conseguido ter 21 anos de idade. Ele precisa ter alcançado a idade dos 21 anos. E quando você já é maior de idade, que para os Estados Unidos a maioria considera esse marco dos 21, você pode peticionar para o seu pai. Então, assim, é uma faca um pouco de dois gumes, o ir para os Estados Unidos só para ter filho lá, porque você vai ficar 21 anos ilegal. Aí você vai aguardar seu filho fazer o aniversário de 21 anos para depois pedir um green card para você, né? Então, existe essa possibilidade, mas evidentemente não é algo que eles vão recomendar, né? Eles, de fato, querem que você procure outros meios de chegar lá. Eu tenho a impressão que até mesmo os empregadores que anteriormente costumavam empregar mão de obra ilegal, que eles estão evitando, né? Porque a polícia, a ICE, ela está o tempo inteiro, né, fazendo buscas, e isso pode até prejudicar também o próprio estabelecimento. Isso. Então, a vida do imigrante ilegal... Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que muita gente cria assim na cabeça a concepção de vou mudar para os Estados Unidos porque é um mundo de mil maravilhas, mas a depender de como você chega lá, a sua vida pode ser até pior do que era quando você estava no Brasil. Eu não digo isso para os imigrantes qualificados, pelo contrário. De fato, eu acho que existe muita oportunidade para crescimento, para você investir no seu currículo, para você ter experiência internacional para o imigrante qualificado. Agora, o imigrante não qualificado, que simplesmente só vai, muitas vezes chega lá e não consegue trabalho, porque ele só muitos empresários, muitas empresas só de fato contratam se você tem autorização de trabalho. Ou então, muitas vezes, eu recebo casos no meu escritório de pessoas que são ameaçadas pela própria empresa, dizendo, se você não fizer isso, a gente vai te denunciar. Se você não fizer isso, você vai ser deportado. Então, assim, não é fácil. Até para você alugar casa, comprar carro, eles vão ficar pedindo o seu Social Security Number, que é como se fosse o CPF, né? O registro nacional nos Estados Unidos, e você não vai ter. Então, assim, eu acho que você tem que escolher o seu difícil, né? Porque é difícil você imigrar legalmente. Não vou mentir, é um pouco. Você tem que gastar, você tem que ter um esforço, você tem que se qualificar para os vistos. Mas eu acho que mais difícil ainda é você tentar uma vida pelo caminho, né? Que não necessariamente é o correto. Houve uma época no governo de Barack Obama que a entrada de brasileiros estava sendo super bem-vinda, né? Mas essa mudança de governo, quer dizer, já passou Joe Biden no meio, mas agora com Trump ele endureceu bastante essa política migratória. Acredite se quiser, eu vou falar algo aqui que é um pouco até contraditório com o que todo mundo tem falado. Eu acho que esse período de Trump vai ser um período muito bom para a imigração qualificada. Porque a gente viu que no governo de Joe Biden, o foco dele foi muito em aprimorar programas humanitários. Então, a gente viu que ele deu oportunidades para que pessoas que tivessem, de fato, sofrido algum tipo de questão de crime, tráfico, asilo, coisas desse tipo, tivessem mais oportunidades para imigrar. O governo de Trump não foca nisso. A pauta dele nós queremos pessoas aqui que vão agregar ao país. Ele mesmo já fez pronunciamentos nessas últimas semanas falando, até eu utilizo dos programas de visto qualificados. Eu trago para aqui especialistas de vinho para Casa Branca, eu trago garçons, eu trago pessoas que de fato querem trabalhar. Então, assim, minha expectativa é que nesses próximos meses e anos a gente vai ver essa porta sendo alargada para pessoas que querem trilhar esse caminho da imigração por qualificação de trabalho. Camila, atualmente todo mundo que quer ter o visto para
entrar nos Estados Unidos tem que passar por entrevista? Sempre foi assim? Então, sempre teve entrevista no consulado, isso de fato é algo que já remonta a Mas de muitos todo mundo? anos. Basicamente, sim. As únicas chances de você não ter entrevista é se você vai renovar um visto, você não precisa fazer entrevista no consulado. Certo. Se você tem menos de 14 anos, você também não precisa fazer entrevista no consulado. E se você tem mais de, acredito que é 79 anos, você também não precisa fazer entrevista. Se não, se você está nessa faixa ali da maioria das pessoas, você tem que passar pela entrevista, mas uma vez que você tem o visto, esse visto é seu. Normalmente eles concedem por 10 anos. E aí você pode ficar entrando e saindo quantas vezes você quiser, contanto que você esteja cumprindo com as formalidades do visto. E aí não precisa ficar voltando para fazer entrevista, não. Conseguiu o visto, pronto. Agora é só comprar a passagem e ir embora. 11 horas e 17 minutos. Cláudia, deixa eu registrar o pessoal que está no chat e no YouTube, Pois porque não. tem muita participação. Que legal. É um tema que realmente gera muita curiosidade. Né? A Vitória Melo, bom dia, muito curiosa para saber sobre visto americano. José Elber, bom dia. Camila Moreira é a melhor, arrasa. Gente, eu criei meu fã-clube aí no YouTube. O Marlon Santos, aí ele deixou um tema aqui, Be Overseas, para o mundo. Também tem aqui, né, é a sua empresa, né, a Be Overseas. Isso, é o nome da nossa empresa. Vinícius Gomes, Palminhas. Também, cadê aqui? A Ensinaline, eu acho que é isso. Informações muito esclarecedoras. Rafaela Gomes, muito esclarecimento. O Pedro Borges Martins. Esse aí é suspeito, tá? Esse é o esposo. Então, é tá. muito suspeito pra botar comentário. E o Igor Marcolino, muito bom. Muito bom. Eu queria saber também quanto tempo normalmente demora esse processo para a obtenção do visto. Do visto. Quando se fala de visto de turista, que eu acho que é o que a maioria das pessoas procuram, a gente teve durante a pandemia um grande atraso no consulado, porque eles suspenderam a entrevista e depois pessoas para marcar a entrevista era literalmente mais de ano para conseguir. Hoje está sendo super rápido. A gente tem 5 consulados no Brasil: Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. Todos são bem similares em questão de tempo hoje. Acho que São Paulo está demorando um pouco mais, mas aqui para Recife, que é o mais perto da gente, eu diria que quando você faz o seu formulário, que você demora ali algumas horas para fazer, contrata a empresa, no caso, para fazer, depois a gente envia, marca seu agendamento, dentro de 1 semana a 2 você já consegue fazer o visto. Se for aprovado, mais 1 semana chega na sua casa. Então estamos falando aí no máximo um período de 1 mês para você conseguir. E de trabalho, dá mais de trabalho dá mais trabalho? De trabalho dá mais trabalho. De trabalho, quando se fala de green card por trabalho, a gente está falando aí em torno de 2 anos a 3 anos para você conseguir já estar nos Estados Unidos trabalhando legalmente com o documento. Tá? Existem formas de você conseguir ir mais rápido. Muitas vezes eu faço, por exemplo, um visto temporário antes, que a gente demora ali uns 3 a 4 meses para fazer, e aí você já vai trabalhando, mas você aguarda o green card em solo americano. Mas se você quiser sair daqui de João Pessoa já com o visto permanente, aí a gente tá falando em torno de 2 a 3 anos, porque demora muito para ser chamado para entrevista e os processos demoram muito para ser analisados também, porque são muitas e muitas páginas. A gente tá com um agora para enviar de 1.300 páginas de processo. Meu Deus do céu. Então a gente tem que mostrar assim tudo que você já fez na vida, a gente tem que mostrar para dizer que você de fato é qualificado. Então terminam demorando mais, sim. Então, a minha pergunta, você meio que já respondeu. Minha próxima pergunta é: qual é o diferencial de contratar uma assessoria para agilizar, né, esses pedidos de visto? Primeiro que eu vejo que muitas pessoas não sabem por onde começar, né? Então, assim, como vocês estão vendo aqui, eu estou há alguns minutos falando de mais de 20, 30, 40 categorias de visto, e a gente precisa, de fato, da análise de um advogado, de uma pessoa que conheça a lei para dizer, olha, esse é o melhor caminho para você. Já atendi pessoas que chegaram falando, eu quero isso. Aí eu, tá bom. Aí depois que eu vou mostrando, assim, os prós e os contras, as pessoas, não, eu não quero mais isso, eu quero outro caminho. Então, primeiro, determinar a estratégia, eu acho que é chave. Segundo, fazer o processo de forma minuciosa, detalhada e cheia das informações corretas. Tem gente que preenche formulário incorreto, tem gente que fala as coisas erradas, tem gente que manda processo faltando documento. E aí, no final,
tem mais dor de cabeça do que se tivesse assessoria para ajudar. E, além disso, eu acho que todo o acompanhamento para você não ter a dor de cabeça, né? Tem pessoas que falam, gente, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para parar e montar um processo de 1000 páginas sobre minhas qualificações, eu quero que alguém faça isso por mim. Então, é por isso que a gente está aqui, né? Para facilitar esse processo e para você conseguir chegar nos Estados Unidos sem dor de cabeça, porque é muita burocracia. E tem, além disso, também a orientação para o momento da entrevista, né? Claro. Que é um momento crucial. Pronto, quando se fala de visto de turista, eu sempre faço questão de fazer no nosso escritório uma reunião de preparação para a entrevista. Então, eu faço uma espécie de simulação de entrevista mesmo, para que quando a pessoa chegue lá, ela não seja surpreendida. Porque tem gente que vai e não sabe nem o que é que vão perguntar, como é que vai ser. E como a gente tem pessoas indo, basicamente todos os dias, a gente já sabe, olha, eles vão perguntar isso e você vai responder isso. Então, esse é o melhor caminho, segue com isso, mostra esse documento só quando ele falar isso. Então, a gente vai, de fato, assim, guiando as pessoas para conseguir essa aprovação do visto de turista. Agora tem uma pergunta aqui no chat no YouTube, viu, da Vitória Melo. Ela pergunta o seguinte: é verdade que o EB2NW, eu acho que é isso, é o visto mais famoso entre os brasileiros? Com certeza. Que visto é esse? Deixa eu desmistificar, porque é tanta letra que você fica, o que é isso? Verdade. O visto EB2NW é um visto que vai te dar o Green Card, tá? É uma categoria que te dá o Green Card. E ele se tornou muito popular entre os brasileiros, porque a maioria dos vistos de trabalho requer que você tenha um empregador lá para te contratar. E esse AB2NW não requer isso. Você pode ir por conta própria. Se você tiver o quê? Algo para agregar ao país. É o que eles chamam de proposta de importância nacional. Claro, você não precisa ser o próximo Elon Musk para conseguir um visto desse. Mas você precisa mostrar, olha, o que eu vou fazer é isso. A minha pretensão é isso. E mostrar como que isso vai trazer benefícios econômicos na sociedade, para um grupo específico de pessoas. Então, você precisa mostrar quais implicações, né, você vai trazer para o país estando lá com o EB2NW. Se tornou muito popular, especialmente por causa dessa não necessidade de você ter um empregador trabalhando lá nos Estados Unidos para te contratar. Dá um exemplo para a gente de um profissional que poderia requerer esse visto. Nós temos profissionais em muitas áreas. Eu acredito que as áreas mais populares são ciência, tecnologia, engenharia, matemática, saúde e empreendedorismo. Eu acho que são áreas muito bons para esse visto. Quais são algumas propostas que a gente trabalha? Já fiz casos, por exemplo, de dentistas que queriam ir para os Estados Unidos abrir uma clínica que fosse dar um tratamento dentário para a população vulnerável. Às vezes, para pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde. Já fiz casos, por exemplo, de pessoas que queriam desenvolver um aplicativo que ia ajudar no ensino à distância. Vocês sabem que o homeschooling, né, aquele aprendizado em casa, é algo muito comum nos Estados Unidos. Ele falou, eu quero criar essa plataforma para ajudar as crianças a aprenderem e tal. Então, ele fez um desenvolvimento de um aplicativo. Já tive casos também na área de engenharia, de pessoas que queriam abrir uma empresa para aumentar a quantidade de energia solar em determinado país, em determinado estado. Então, isso ia ajudar a reduzir, né, os custos e a poluição e etc. Então, são várias propostas. Muitas vezes, a sua proposta está bem perto do que você já faz no Brasil. A gente vê como que a gente magnifica um pouco isso, como é que a gente aumenta um pouco esse impacto para a gente conseguir esse visto para você. Eu acho que esse seria o raciocínio, mais ou menos, para o EB2NW. O seu escritório, ele atende mais paraibanos ou ele atende pessoas do Brasil todo? Olha, eu vou dizer mais pessoas do Brasil todo. Porque, assim, modéstia à parte, João Pessoa é um lugar muito bom para se viver. Claro que hoje é um dia bem suspeito para falar isso, porque tá chovendo muito. Mas eu tenho pessoas de João Pessoa que querem emigrar. Tenho bastante pessoas aqui. Atendo muitas pessoas aqui para fazer visto de turista, porque vai no boca a boca, né? A Camila faz o visto. Então, a gente recebe muitas pessoas daqui. Mas eu recebo principalmente pessoas da região sudeste, né? Muitas pessoas do sul também. E brasileiros que estão nos Estados Unidos ou até pessoas de fora. A gente aprovou agora um green card para uma pianista da Malásia. Então, a habilidade excepcional dela era tocar piano muito bem. A gente conseguiu um green card para ela ir participar de shows, turnês e etc. nos Estados Unidos com base nisso. Então, hoje é de João Pessoa para o mundo. É todos os lugares. Tem mais uma pergunta aqui do nosso chat que é do Marlon Santos. Ele pergunta o seguinte: é mais barato você ir ilegal ou ilegalmente? Olha, o mais barato e o mais caro é também um pouco relativo, né? Eu já escutei boatos de pessoas que gastam mais de $20 mil para ir, por exemplo, pelo Caicai. Então, não é
simplesmente fácil você entrar num carro e você pular o muro. Existe custo envolvido nisso também. E riscos, né? Com certeza, risco a muita coisa, sua vida, sua saúde, sua paz, seu emocional, tudo, né? Tudo ali. Deportação, enfim. Imigração legal. Hoje, obviamente, existe um custo a ser gasto também. Mas eu digo que isso é o tipo de investimento que você vai fazer, né? Existem hoje processos ali, geralmente o valor é em dólar que se cobra, fica na faixa dos 3 mil a uns 10 mil dólares, mais ou menos, para vistos temporários de trabalho ou vistos de green card. Isso para a família toda. Então, é um valor considerável, mas existem valores superiores para você ir legal. E também, eu acho que legalmente, quando você pensa no benefício que isso vai te dar, com certeza é algo que vale a pena investir. E, claro, nós e o mundo imigratório hoje como um todo entende também a alta do dólar, por exemplo, e a dificuldade que alguns brasileiros estão tendo de arcar com custos, né, em dólar. Então, existem formas de parcelar esse valor, existem formas de fazer isso se tornar um pouco mais acessível também. Camila, como foi que você se interessou por essa área, né? De onde é que veio É uma boa pergunta. E eu acho que isso entra muito na minha história, porque eu, pessoalmente, já fui imigrante. Não uma vez, mas pelo menos 3 vezes, né? Sim. Meus pais sempre investiram muito, né, em mostrar o mundo para minha família. Então, isso vem algo que meus irmãos, eles sempre falaram, olha, quando a gente morrer, o nosso legado é o que a gente apresentou para vocês em vida. Então, quando eu era criança, eu morei na Inglaterra por 2 anos. E, na época, a gente fez o processo de imigração todo sozinho. E foi uma dor de cabeça. Eu lembro, assim, dos meus pais juntando documento, levando a gente para entrevista. Então, assim, eu pensava, meu Deus, eu não era criança, eu já era adolescente. Se a gente tivesse alguém para ajudar a gente nisso, então fui imigrante na Inglaterra, morei lá por 2 anos. Depois fiz um curso na França e passei 6 meses morando lá também. Também fiz todo o processo sozinha. E depois, já trabalhando com a imigração, fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos e também, obviamente, aí eu fiz o meu próprio processo. Morei 1 ano nos Estados Unidos. E, assim, por conhecer as dificuldades que um imigrante passa, né, até por já ter passado por ela várias vezes, eu acreditei que eu poderia ser uma pessoa para abrir o caminho para outras, sabe? E eu vejo isso não só como um trabalho, mas como um propósito também. E nós temos visto várias histórias sendo transformadas a partir da decisão de ir para fora. Pessoas, por exemplo, que não teriam como tratar a doença de um filho aqui e a gente ajudou a chegar nos Estados Unidos para tratar lá. Ou então pessoas que estavam com... E esse é um motivo válido para se ter um... Então, a gente conseguiu para essa pessoa especificamente através de imigração por trabalho também. A gente levou ela para o trabalho, mas como algo assim suplementar, né, foi a questão do filho dela também. Mas eu vejo que existem muitas portas que podem ser abertas para quem de fato quer imigrar, e para mim é um privilégio muito grande fazer parte da construção dessa história. Hoje, quando eu viajo para Orlando, para Miami, eu encontro muitos dos meus clientes, e eles ficam, Camila, muito obrigada, a gente tá amando estar aqui, tá sendo um momento tão bom para nossa família. Então acho que assim, nada traz mais satisfação do que isso. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente em casa deve estar se perguntando, porque para a Europa vai muita gente mochilar. Né? O mochileiro normalmente vai para a Europa. Eu não ouço muito isso nos Estados Unidos. É porque tem mais dificuldade? O mochileiro não é bem-vindo nos Estados Unidos? Até existe, tá? Mas eu acho que a forma do turismo nos Estados Unidos é muito diferente do turismo na Europa. Quando você pensa em Europa, de fato, são tantos países emendados ali um no outro, que você tá na França, do nada você tá na Alemanha e você tá na Suíça. E eu acho que esse tipo de turismo mochileiro, né? Eu já fiz mochilão na Europa, inclusive, é muito legal. Porque é muito fácil você se locomover de um lugar para o outro. Você pega um trem, você já tá em outro país. Pega um ônibus, já tá em outro país. Então, eu acho que a Europa pede por esse tipo de turismo. Os Estados Unidos, eu acho que é muito diferente, porque a gente está falando de um lugar muito grande, né? Muito grande. Estamos falando de 50 estados. E eu percebo que os Estados Unidos é muito feito para viagens de carro ou até de avião. Mas, por exemplo, percursos que a pé poderia ser 10 minutos, porque não tem estrutura para as pessoas andar a pé, se torna 1 hora. Então, na Europa, não. Na Europa, todo o turismo é a pé e é bicicleta. Nos Estados Unidos, é tudo de carro, de carro, de carro, de carro. Então, eu acho que
pela própria estrutura do país mesmo, esse tipo de viagem é menos comum. Mas parecido com isso, que é muito comum, são as viagens de motorhome. Aqueles carros que já são... Os trailers, exato. Carros que já são meio que casas, mas tem muito, exatamente, porque as estradas são muito boas. Existem muitos pontos específicos para você fazer acampamento, por exemplo. Então, eu acho que o tipo de turismo é diferente. A Europa, de fato, pede um pouco para essa experiência do caminhar, né? Do andar, botar a mochila nas costas e ir embora. De trem também, né? Claro, claro. E os Estados Unidos, eu acho que está mais feito aí para esse tipo de viagem. Ou localizada, ou, de fato, maior, mas com certeza, tipo, ou de moto, tem muita gente que faz aqueles passeios de moto também cruzando o país todo, ou de motorhome, ou de carro mesmo. A última pergunta que eu prometo é... Claro, fica à vontade. O número de vistos qualificados, a procura aumentou ou diminuiu? Agora com o governo Trump. A gente ainda está vendo um pouco as mudanças a partir disso, porque faz pouco tempo, né? A gente está falando o quê? De 17, 18 dias desde que Trump assumiu. Então, ainda é muito cedo para dizer, mas eu acho que no final das contas tem aumentado. Eu recebi mensagens que eu acho que eu não teria recebido no dia 19 de janeiro. Mensagem de pessoas falando, por exemplo, olha, eu tô com medo de ser deportada. E agora, o que é que eu faço? Então, eu acho que a procura tem aumentado. Principalmente também porque o dólar caiu um pouquinho agora, a procura também aumenta, porque as pessoas começam a fazer planejamento mais viável ali para a imigração. O dólar chegou a bater 6,20, quase 6,40, a depender de onde você procura, né? No Banco Central foi 6,20, hoje já está ali nos 5,80 e pouco de novo. Então, eu acho que essas mudanças todas fazem com que agora seja um excelente momento para você buscar a imigração. Ok. Mais alguma pergunta, seu Marcos Cunha? Só uma. Claro. A última pergunta, agora eu prometo que vai ser a última. Qual é o estado dos Estados Unidos preferido do pessoal que vai para morar, vai pegar o visto para morar? Então, eu acho que essa resposta, de certa forma, é até o destino mais comum até para turistar também. Eu percebo que a maioria dos meus clientes pretende ir para a Flórida, porque é o estado que mais se assemelha à realidade do Brasil. É quente, tem muitos brasileiros. Pra você ter noção, tem gente que não precisa falar inglês pra morar na Flórida. Porque todo canto que você vai, ou você fala português, ou você fala espanhol. É como se fosse o Brasil nos Estados Unidos. Muita gente fala isso. Então, Flórida, de fato, é a maior procura. Mas temos uma comunidade de brasileiros muito grande também em Massachusetts. Muito grande, na região de Boston e etc. A gente atende muitas pessoas Ainda de lá faltou também. uma pergunta, mas com sim ou não responde. É indispensável falar inglês para buscar o visto? Não, não é. Inclusive, a entrevista de turista é em português. Então, você não precisa falar inglês de forma alguma para conseguir um visto de turista. Quando se fala de green card, é claro que o mínimo da comunicação seria necessário, mas isso a gente até lhe recomenda um professor. Camila, muito obrigada pela sua presença agradeço, aqui. pessoal. Tirou Sempre muitas dúvidas nossas. Um prazer enorme estar com vocês. Podem chamar outras vezes, estaremos aqui conversando sobre imigração novamente.